Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Verdão está na final do Brasileirão Sub-20 pelo quarto ano consecutivo. Na última sexta-feira, as crias bateram o Cruzeiro por 2-1 de virada dentro do Allianz Parque e conquistaram mais uma vez uma vaga na decisão. Falei quarto ano consecutivo, mas vou alongar ainda mais esse recorte. Desde 2018, ou seja, nas últimas 8 edições de Brasileirão Sub-20, as crias conseguiram a vaga na final pela sexta vez, cara. Então são 3 títulos nesse período, lá em 2018, depois 2022 e 2024, ou seja, no ano passado. E agora em 2025 a gente vai em busca do quarto caneco. Daqui a pouco tem a escalação com novidades do técnico Lucas Andrade, os 3 gols da partida, informações importantes sobre os nossos atletas, em relação a gols, assistências, enfim, você vai ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Sub-20 e, claro, já um esquenta para a grande final, que, aliás, a final é disputada em 2 jogos, né? Até então, as quartas foi disputada num jogo só, Palmeiras passou pelo Juventude, na semifinal, um jogo só também, Palmeiras eliminou o Cruzeiro, sempre na condição de mandante, né? O Palmeiras conseguiu ter a melhor campanha na primeira fase. Contra o Juventude tinha sido na Arena Barueri, contra o Cruzeiro foi no Allianz Parque e agora contra o Red Bull Bragantino, que aliás goleou o Furacão na outra semi, 5-1, agora contra o time de Bragança, a final, né, será em 2 jogos, o primeiro lá em Bragança Paulista, nessa quarta-feira, às 18 horas, no estádio Cícero de Souza Marques, e aí o Verdão vai receber o Bragantino na próxima terça-feira, dia 26, aliás, exatamente o dia do aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, então coincidentemente, né, seria sensacional as crias erguerem uma taça no dia do aniversário do clube, então anota aí na agenda, na próxima terça-feira, às 21 horas, no Allianz Parque. Bom, e os 2 principais atletas do Sub-20 palmeirense marcaram contra o Cruzeiro e garantiram vaga do Verdão na grande final, nada mais simbólico que isso, né? Então, vamos falar bastante aqui de Riquelme Felipe, de Gilberto, o Riquelme chegando a 20 gols na temporada, o Gilberto, coincidentemente, tem 20 assistências em 2025, né? Então, assim, são 2 jogadores que estão realmente sobrando, ao lado do Eric Belé, talvez os 3 melhores jogadores do Sub-20 nesse ano de 2025, mas claro que o conjunto é muito forte, né? Até porque contra o Cruzeiro, no intervalo, entraram Thales e Benedetti, né? Só isso, 2 atletas a nível profissional que participaram do segundo tempo. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes sobre a escalação, mas antes, vamos falar dos autores dos gols do Verdão na partida, começando por ele, Gilberto, que marcou o gol de empate do Verdão ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro abriu 1-0, né, e o Gilberto, ainda na primeira etapa, marcou um golaço, esse foi o segundo gol do Gilberto na temporada, como eu falei agora há pouco, ele também tem 20 assistências, participou quase que diretamente do gol da virada também, né, porque ele ergue a bola com aquela precisão de sempre pro Saboia, o Saboia dá assistência daí por o gol do Riquelme Felipe. E vamos falar também, claro, do artilheiro do Sub-20 palmeirense na temporada. Riquelme Felipe chegou a 20 bolas na rede em 2025, ele também tem 7 assistências, então é isso. 27 participações em gols, participações diretas mesmo, né? Em 34 jogos disputados, o Riquelme que foi artilheiro do Palmeiras na Copinha, foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores Sub-20, é o artilheiro do Palmeiras também agora no Campeonato Brasileiro Sub-20 com 9 bolas na rede, ele ultrapassou o Eric Belé, que tem 8 gols. Se a gente pensar em artilharia máxima do Campeonato Brasileiro Sub-20, vai ser difícil o Riquelme atingir, porque o Luca Meireles do Santos fez 13 gols, o Santos foi eliminado na primeira fase, né? Então o Luca nem jogou as quartas, nem a semi, mas parou ali com 13 gols, o Luca Meireles que participou inclusive da derrota do Santos para o Vasco nesse último final de semana, 6-0, histórico ali no Morumbi, né? Então o Luca parou com 13 gols, Riquelme tem 9, Riquelme vai ter 2 jogos aí, será difícil, mas não impossível, né? A temporada muito artilheira do nosso camisa 7, aliás, desde 2020, é o terceiro jogador do Sub-20 palmeirense que alcança a marca de pelo menos 20 gols em uma temporada, né? O Thales no ano passado fez 29, Gabriel Silva em 2021 fez 25 e agora o Riquelme chegando a um gol redondo, né? 20 bolas na rede. Bom, sobre a escalação do Lucas Andrade, o técnico palmeirense pôde contar com o retorno de 2 atletas importantíssimos, Gilberto e Heitor, se recuperaram das suas respectivas lesões e estiveram presentes desde o início na escalação. Por outro lado, o técnico palmeirense não pôde contar com o Arthur, que agora faz parte do elenco profissional do Palmeiras, após a venda do Vanderlan ao Red Bull Bragantino, e também não pôde contar com o Larson, meio-campista, né, volante, que foi expulso contra o Juventude nas quartas de final. Então, o André Lucas atuou na lateral esquerda e o Fábio entrou no meio-campo. A escalação
do Palmeiras ficou da seguinte maneira, portanto: o Aranha no gol, com o Gilberto na lateral direita, André Lucas na esquerda, Robson Jacaré e o Diogo na zaga. Vamos lá para o meio campo, Rafael Coutinho atuando ao lado do Fábio, camisa 10 para ele, Eric Belé, e no ataque, Sorriso, Riquelme Felipe e Heitor. Lembrando mais uma vez, né, que Thales e Benedetti começaram no banco de reservas e entraram no intervalo. E não é que o Cruzeiro abriu o placar dentro do Allianz Parque logo aos 11 minutos de jogo, e o destaque vai para a grande assistência do Cauã Batistella, um dos grandes destaques da Raposa no Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol foi do centroavante Ryan, que bateu cruzado, comemorou bastante, e eu falei da assistência, né? O Batistella é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 12 bolas na rede. Agora ele se despede da competição, e destaque para a finalização bonita também, cruzada do Ryan, não deu para o goleiro Aranha. Cruzeiro abrindo o placar, portanto, dentro da Arena Palmeirense. Bom, e vale a pena a gente destacar aqui o mental desse time sub-20 palmeirense, que não se abalou com o gol sofrido. O gol de empate parecia questão de tempo, e depois o Verdão realmente faz esse gol com o Gilberto, a gente vai assistir daqui a pouco, e aí no segundo tempo o gol da virada parecia questão de tempo também, né, porque o Palmeiras passou a empilhar chances, transformando inclusive o goleiro da Raposa, o Otávio, no melhor jogador em campo. Ele fez 2 ou 3 defesaças na etapa final, e teve um gol que o Riquelme perdeu no primeiro tempo, estava 1-0 ainda, cruzamento rasteiro do Heitor, que jogou muito, e o Riquelme acabou desperdiçando esse gol impressionante na pequena área, mas o Riquelme se transformaria no herói da partida. Afinal de contas, ele marcou o gol da virada aos 35 minutos do segundo tempo. Mas antes, vamos lá para o final da primeira etapa, onde o Gilberto marcou um golaço, empatando o duelo, assistência do Eric Belé. O Gilberto trouxe para a esquerda, depois levou para a perna direita, que é a boa, bateu cruzado, golaço do nosso garçom. E detalhe para a comemoração dele, né? Primeiro de maneira mais efusiva ali, depois ele volta, vai buscar o símbolo do Palmeiras para repetir aquela comemoração histórica do Endrick dentro do Allianz Parque no ano passado, onde ele coloca o símbolo palmeirense às costas. Então, comemoração muito, muito legal do nosso camisa 2, que vai se transformando em um carrasco do Cruzeiro, hein? A gente lembra no ano passado, final do Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo de ida lá em Minas, foi 2-2, o Gilberto marcou um gol e participou do outro. E aí, um ano depois, agora na semifinal do Brasileiro, Gilberto marca de novo contra a Raposa, e a gente vai ver daqui a pouco que ele participaria do segundo gol palmeirense, o gol da virada, marcado pelo Riquelme Felipe. E o Palmeiras também já é um carrasco do Cruzeiro na categoria Sub-20, né? Porque além da gente bater a Raposa na final do Brasileirão Sub-20 do ano passado, no ano de 2024 também tivemos o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, onde o Alviverde levou a melhor nos pênaltis, tá? E aí a gente chega no ano de 2025, lá na primeira fase do Brasileirão Sub-20, deu Palmeiras 3-0 em Barueri. As equipes voltam a se enfrentar na semifinal, jogo único, mais uma vitória do Palmeiras e uma eliminação da Raposa agora por 2-1 dentro do Allianz. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade deixa o time ainda mais forte. Ele coloca o Benedetti e o Thales nos lugares do Diogo e do Sorriso. Vale lembrar que Thales e Benedetti estiveram no banco de reservas do Palmeiras contra o Universitário do Peru, goleada alviverde por 4-0 na Libertadores. Os dois estiveram no banco de reservas, não entraram, mas tem a questão do desgaste por conta da viagem, né? Chegaram em São Paulo provavelmente na sexta-feira pela manhã, o jogo foi no final da tarde, então eles já se incorporaram rapidamente ao elenco e puderam atuar durante os 45 minutos finais. E o Thales, no segundo tempo, travou um duelo particular com o Otávio, goleiro do Cruzeiro, que foi um dos melhores em campo, talvez o melhor, né? Porque ele fez 2 defesas espetaculares em 2 finalizações do Thales, a queima-roupa. A gente tá assistindo aí, né? Então, 2 lances que eram gol praticamente certo ali, né? A gente poderia cravar o gol ali, aquelas chances esperadas de gols ali, né? Que os portais trazem, né? Como estatística, né? Os aplicativos. É uma chance alta de gol ali que o Thales bateu bem, né? Não é que ele finalizou mal, não. Vocês viram 2 defesaças do goleiro Otávio, salvando a princípio o Cruzeiro. Mas é o que eu falei agora há pouco. O segundo gol palmeirense, o gol da virada, parecia questão de tempo. Até que aos 35 minutos do segundo tempo, o Verdão consegue furar o paredão do Cruzeiro com um gol do Riquelme Felipe, o gol da virada, que teve participação de novo do Gilberto, uma linda fatiada para o Luiz Saboia. E aí tivemos a assistência do Saboia para o gol dele. Riquelme aparecendo de cabeça dentro da pequena área, extravasou na comemoração, tirou a camisa, foi bem demais no segundo tempo o nosso camisa 7, depois de ter desperdiçado o gol na primeira etapa, né? Ele faz o gol da classificação,
foi o herói da partida e chega ao seu 20º gol no ano, um dos grandes destaques do Palmeiras, o Riquelme Felipe, tanto que já estreou profissionalmente, foi convocado recentemente para a seleção brasileira da categoria também. E além da linda fatiada do Gilberto, a gente tem que destacar o Luiz Saboia também, hein, que deu 3 assistências nos últimos 3 jogos, cara, além de um gol marcado. Ele tem entrado como lateral esquerdo. Ele entrou, por exemplo, na segunda etapa no lugar do André Lucas. Entrou exatamente como lateral esquerdo. Vocês sabem, né? O Saboia é lateral direito de origem, tanto que é destro desde o sub-15. A gente acompanha o Saboia caindo pela direita, mas é que a concorrência na lateral direita está muito grande. Além do Gilberto, tem o Rodrigo Guedes, tem o João Gabriel também. E na esquerda, com a subida do Arthur, ficou só o André Lucas. Então o Saboia está sendo uma opção muito boa por ali. Então é isso, classificação garantida e vamos disputar a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo 4º ano consecutivo. O adversário é o forte Red Bull Bragantino, que venceu o Palmeiras na primeira fase, hein? Não vai ser um confronto de 180 minutos fácil não, muito pelo contrário. Primeiro jogo em Bragança Paulista nessa quarta-feira às 18 e a volta no Allianz Parque na próxima terça-feira, dia 26, dia do aniversário do Palmeiras, às 9 horas da noite. Fechou? As crias podem fazer história mais uma vez, rumo a mais um caneco. Fechou? Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante pra gente. Botão hypar ajuda demais na divulgação do vídeo. Seja membro também para apoiar o nosso trabalho aqui junto às categorias de base do Verdão. Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.